Você está gostando dos nossos contos? Eu sei que está, já está gozando, né? Que delícia! Agora senta, relaxa e curta essa próxima história que está incrível. Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos. Os nomes foram trocados, para manter o sigilo. Mas o que aconteceu foi de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. E comenta, o que você faria no lugar dela? Quer ouvir antes de todo mundo? O link do grupo tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes. E se quiser apoiar esse projeto proibido, vira membro. Tem conteúdo extra e acesso sem censura. Agora ajeita a postura, porque a história de hoje vai te fazer esquecer que tem alguém assistindo por perto. A chuva caía fina quando ele chegou. Não era uma tempestade, mas aquele tipo de chuva que parece ter sido feita só para fazer barulho nos vidros. E o som dela batendo contra a janela da cozinha fazia o silêncio ficar ainda mais alto. Eu estava sozinha. Claro que estava. Sempre que algo acontece, estou. Oi, cunhadinha. A voz dele chegou antes da imagem. Grave, despreocupada, com uma pontinha de sarcasmo. Aquele tipo de voz que parece sempre esconder alguma coisa. Me virei devagar. Não queria parecer afetada. Mas o som da minha respiração denunciava tudo. Ele entrou como quem já era da casa. Só não era mais. Tinha se separado da minha irmã havia 2 meses. Mas continuava vindo. Motivos tão banais quanto o esquecimento de uma jaqueta. Um livro. Um documento. Dessa vez, ele disse que veio buscar uma caixa de ferramentas. Fica na garagem, né? Assenti. Mas não fui até lá. Fiquei parada, segurando a borda da pia, tentando parecer indiferente. Mas meu corpo sabia. Sabia do calor que subia pelas coxas, mesmo com o frio do lado de fora. Sabia do arrepio que nascia quando ele se aproximava. Sabia. A camiseta dele estava molhada, colada no corpo. O contorno dos músculos se desenhava em silhuetas molhadas. O peito dele parecia respirar mais do que devia. E ele sabia que eu olhava. Sempre gostou de chuva, né? Minha voz saiu baixa, com uma pontinha de vergonha. Uma tentativa de distração. Sempre. Mas hoje, ela tá diferente. Fiquei em silêncio. Tentei mudar o foco. Os olhos dele passearam pela cozinha com uma calma calculada. Como se estivesse inspecionando mais do que armários. Como se fosse capaz de enxergar dentro de mim. Ele caminhou até a porta do corredor. Passou devagar por trás de mim. E o calor que se desprendia do corpo dele passou por minha nuca como um sopro morno. Quase nada. Mas me destruiu por dentro. Vou pegar a caixa. Ele se virou. E parou. A não ser que você queira vir junto. A forma como ele disse aquilo não foi convite. Foi um desafio. Minha garganta secou. Meus dedos apertaram mais a pia. O vestido leve colava na pele. O tecido rústico mostrava mais do que escondia. Eu sabia. Sabia que devia dizer não. Que devia rir, fingir que era uma brincadeira. Mas não disse nada. Apenas o segui. A garagem estava escura. Fria. Mas o cheiro de óleo e madeira tinha algo de masculino, bruto, excitante. Ele se abaixou diante da prateleira. O jeans molhado moldava cada curva. O elástico da cueca aparecia um pouco acima da cintura. E quando ele se virou, os olhos encontraram os meus. Está com frio? Um pouco. Então por que veio sem casaco? Por que você chamou? Não sei de onde tirei coragem. Mas saiu. E ele sorriu. Não de um jeito gentil, mas daquele jeito que faz você se arrepender de ter respondido. Porque agora tudo estava no ar. O não dito. O perigoso. O delicioso. Ele caminhou até mim. Lento. Passos pesados. Cada centímetro entre nós era preenchido por alguma coisa invisível e sufocante. Você devia voltar para dentro. Eu devia. Mas não me mexi. Ele levantou a mão. Devagar. Encostou 2 dedos no meu queixo. E levantou meu rosto. Mas não vai, né? Senti o calor dele invadir minha pele. Não pelos dedos, mas pelo olhar. Um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Foi só isso. 2 segundos. Mas o mundo girou. Ele virou as costas. Pegou a caixa.
e passou por mim sem dizer nada. O cheiro do corpo dele ficou preso no ar, amadeirado, morno, sujo de desejo. Eu fiquei parada, queimando, mordendo o lábio para conter tudo o que queria gritar. Ele subiu a escada e deixou a porta entreaberta. Vai demorar muito aí embaixo? A voz dele ecoou como uma lâmina. E eu soube. Tudo havia mudado. Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. Capítulo 2. A pressão. O corredor estava escuro. Aquela penumbra que só existe em casas velhas, onde cada sombra tem um som. Cada som tem uma lembrança. Subi os degraus sentindo o coração bater nas costelas. A caixa nas mãos dele fazia um barulho seco. Madeira contra madeira. Mas o que me doía era o som da minha própria pele arranhando por dentro. Quando passei pela porta, ele já tinha colocado a caixa no chão. Estava parado no meio da sala, as mãos no bolso, e o olhar, cravado em mim. Veio mesmo. Eu não devia ter vindo? Você sabe que não. A forma como ele disse aquilo me gelou e queimou ao mesmo tempo. Uma mistura que só ele sabia provocar. Caminhei devagar até o canto da sala. A pele do meu braço arrepiada. O vestido curto demais. E o olhar dele, pesado, esquentava minhas coxas como uma língua silenciosa. Posso te ajudar com algo? Pode. Silêncio. A palavra ficou pendurada no ar como uma corrente prestes a cair. Mas ele não completou. Apenas se aproximou. 2 passos. 3. O suficiente para eu sentir o cheiro da pele dele. Suor seco, ferro, algo masculino. Ele parou tão perto que o ar entre nós ficou denso. Respirar era um esforço. Você sente também, né? Minha boca abriu. Mas não saiu som. Não tenta mentir. Eu vejo. Ele passou a mão pelo cabelo, e o movimento puxou o tecido da camiseta molhada, deixando à mostra a curva da barriga, o sulco dos ossos. Eu queria tocar, morder, fugir. Mas fiquei. A gente não devia. Eu sei. Ele chegou ainda mais perto. O joelho encostou no meu. E foi como se me rasgasse por dentro sem tocar. Eu só queria uma chave inglesa. Ele riu baixo. E o som me atravessou. Mas acabei achando outra coisa. Fiquei em silêncio. A garganta seca. As coxas duras. O corpo, um grito preso. E então ele disse: me mostra onde fica o quarto de hóspedes. Eu podia ter dito que não tinha. Podia ter apontado qualquer direção. Mas fiz diferente. Virei. Comecei a andar, sabendo que ele vinha logo atrás. Se eu soubesse o que estava na gaveta dele, teria ido embora naquela hora. Eu achei que seria só aquilo. O jantar. A conversa estranha. A tensão que me atravessava como vento gelado por debaixo da pele quente. Mas ele ficou. E eu fiquei também. No dia seguinte, acordei com o gosto dele ainda no fundo da boca, não porque nos beijamos, mas porque ele me olhou como se tivéssemos feito tudo. O sol entrou pela janela da sala, e ele estava ali, sentado no sofá, camiseta branca, colada no peito, as costas largas, encurvadas para frente, mãos entrelaçadas. Parecia que ele esperava alguma coisa. Bom dia, murmurei, a voz mais baixa do que deveria. Ele não respondeu. Só virou o rosto devagar, os olhos escuros passeando por mim como se estivesse me despindo com cuidado. Mas com raiva. Com fome. Eu senti. A casa ainda estava quieta. Minha irmã dormia no quarto, e o mundo parecia suspenso naquela manhã de domingo que não queria começar. Fui até a cozinha. As alças da minha camisola escorregavam dos ombros, e eu não corrigi. Ouvi os passos dele atrás de mim. A cafeteira fazia um barulho úmido, quente, quase pornográfico. E ele ficou atrás. Perto. O calor do corpo dele irradiava por cima da minha pele como se me envolvesse. Mas ele não tocou. Foi pior. Você costuma andar assim pela casa? A voz dele veio baixa, quase uma brisa suja. Assim como? Assim, molhada. A xícara que eu segurava tremia. Eu queria virar e gritar. Queria rir. Queria que ele me encostasse de verdade. Mas eu só fiquei ali, fingindo que o café era mais importante que o que pulsava entre minhas pernas. Quando ele passou por mim, esbarrou o quadril na minha cintura. De leve. Sem culpa. Mas eu senti. Cada centímetro.
A calça de moletom marcava um volume que não era só físico. Era uma provocação. Era um segredo ereto entre nós. E ele sabia. Você tem certeza que devia estar aqui? Perguntei. Ele riu de lado. Um riso curto. Quase cruel. Você tem certeza que devia usar essa camisola? Eu não respondi. Porque toda resposta que eu tinha começava com: quero que você me encoste agora mesmo. O dia passou arrastado. Minha irmã queria sair para comprar algumas coisas. Ele se ofereceu para ficar comigo. Claro. A desculpa perfeita. 2 corpos, uma casa e um silêncio que gritava. Quando ela saiu, ele trancou a porta. Por segurança, disse. Mentira. Foi por desejo. Ele foi pro quarto de hóspedes. Eu fui pro meu. Mas o ar parecia mais denso. Como se cada parede observasse o que a gente não fazia. Deitei. Mas não dormi. Fiquei ouvindo. Esperando. E então, ouvi. A maçaneta girando. Ele entrou no quarto devagar. Como um homem que sabia que não devia, mas sabia que seria pior se não fosse. A luz do abajur esculpia o rosto dele em sombras e intenções. A barba por fazer, a boca entreaberta, os olhos escuros demais para serem só olhos. Eu devia sair agora, ele disse. Deu 2 passos. O tapete abafava o som, mas eu ouvia o peso. Mas não consigo. Fiquei sentada na cama. Minhas coxas fechadas. Mãos apertadas no lençol. O coração me batendo entre as pernas. Ele chegou perto. Ficou a centímetros. Não me tocou. Mas o joelho dele encostou no meu. E foi como se me rasgasse por dentro sem tocar. Você vai se arrepender disso, sussurrei. Ele abaixou o rosto até o meu. O hálito dele era quente, doce e nojento de tão bom. Eu já tô arrependido. Fiquei ali, parada, esperando, torcendo para ele cometer o erro. Ou para mim cometer primeiro. Mas ele se afastou. Simples assim. Virou e saiu. E eu fiquei ali, molhada, tremendo, vazia. Sem toque. Sem beijo. Sem perdão. Mas com fome. Pausa. Respiração pesada. Pressão nas costelas. A verdade é que não foi o que ele fez. Foi o que ele não fez. Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. A noite seguinte foi pior. Porque ele fingiu. Fingiu que nada aconteceu. Fingiu que não entrou no meu quarto. Fingiu que o joelho dele não abriu minha carne por dentro. Mas eu lembrava. O tempo inteiro. Cada vez que ele passava por mim. O cheiro dele, amadeirado, suado, sujo de intenção. A forma como ele mexia no cabelo, rápido, como se estivesse tentando arrancar um pensamento. A voz dele quando dizia, me passa o sal como se dissesse, vem aqui, senta no meu colo. Minha irmã não percebia. Ou não queria perceber. Eu olhava os dois e sentia culpa. Mas não a culpa certa. Não era arrependimento. Era ciúme. Ela podia tocar nele. Eu não. Na segunda-feira, ela saiu cedo pro trabalho. Eu fiquei para receber um móvel novo que ela tinha comprado. Ele também estava em casa. E o silêncio virou animal. Passava por mim pela casa, sem falar nada. Mas os olhos dele falavam, e grunhiam. No fim da tarde, fui pro quarto. E quando virei o corredor, ele estava lá, encostado na parede. Braços cruzados. Camisa preta, justa. Calça jeans que moldava tudo, especialmente o que devia ser escondido. Ele não disse nada. Eu também não. Só parei ali. A centímetros. E ele veio. Um passo só. Me prensou entre a parede e o peito dele. Não encostou. Ainda. Mas o calor me queimava as costas. Você me evita? Ele murmurou no meu pescoço. Você devia me evitar. Tarde demais. Eu fechei os olhos. Senti o nariz dele perto da minha orelha. A respiração falhada. A vontade disfarçada. Se eu encostar agora, ele disse, a voz quebrada, não vai ter volta. E eu devia ter dito não. Mas a única palavra que saiu foi: então encosta. Ele encostou. Mas não como eu esperava. Foi o quadril dele. Duro. Firme. Pressionado contra o meu quadril. Nada mais. Eu mordi o lábio.
As pernas fraquejaram. Ele encostou a boca no meu ombro. Nem beijou. Só encostou. A barba raspando de leve. A pele me dizendo coisas que a boca ainda não tinha coragem. Isso é errado, ele disse. Então por que a gente parece tão certo assim? O interfone tocou. O móvel chegou. O momento morreu. Mas o desejo ficou. Dessa vez, ele saiu andando. Nem olhou para trás. Mas deixou algo no ar. Um fio invisível preso no meu corpo. Uma espera. Naquela noite, me tranquei no banheiro. Tomei banho. Lento. Cada gota parecia dedo. Cada espuma parecia língua. Me olhei no espelho. O cabelo molhado colado no rosto. Os lábios inchados. O corpo encharcado não só de água, mas de algo mais denso, mais sujo, mais meu. Peguei a toalha. E no instante em que abri a porta do banheiro, ele estava lá. No corredor. Sozinho. O olhar baixo. Mas quando me viu, o que estava nos olhos dele era quase indecente. Ele começou, mas não terminou. Eu passei por ele. A toalha escorregava da coxa. Fiz questão de não puxar. E quando passei, o braço dele roçou no meu. Um arrepio tão forte que me fez fechar os olhos. Ele falou. Só uma frase. Baixa. Quente. Fatal. Você me deixa louco. Voltei pro quarto. Fechei a porta. Encostei as costas nela. E sorri. Porque ele estava quase quebrando. E eu, já estava em pedaços. Se eu soubesse o que estava na gaveta dele, teria ido embora naquela hora. A gente aprende desde cedo a não abrir o que não é nosso. A não fuçar. A não desejar o que já tem dono. Mas e quando o que tem dono deseja você? O quarto dele estava vazio. Ele tinha saído para comprar cigarro, apesar de dizer que tinha parado. Eu fiquei sozinha. E o cheiro dele ainda estava no ar. Lençol amassado. Travesseiro com a marca da cabeça. Um copo com água pela metade, o vapor da última respiração dele ainda na borda. E a gaveta. Aquela gaveta. Baixa, de madeira escura, com um puxador gasto. Meus dedos foram até lá antes da consciência. Foi o corpo. A curiosidade. A fome de saber o que ele escondia, não de mim, mas do mundo. Abri. Devagar. O cheiro veio primeiro. Couro. Metal. Papel queimado. E ali, dentro, tinha o que não era para eu ver. Um caderno preto, com a capa arranhada. Fotos antigas. E uma calcinha. Não era minha. Mas poderia ser. Fiquei ali, parada, com a respiração presa no meio da garganta. Folheei o caderno. Palavras cortadas. Desenhos. Rabiscos de um desejo que ele não mostrava para ninguém. Ela me olha como se soubesse. Quero que ela peça. Hoje, quase toquei. A letra era dele. E o ela. Era eu. Fechei o caderno. O coração disparava como se alguém tivesse apontado uma arma pro meu peito. A maçaneta girou. E eu congelei. Ele entrou. Me viu ali. Com a gaveta aberta. O caderno na mão. O silêncio foi assassino. Ele fechou a porta atrás de si. Veio devagar. Você leu? Eu não respondi. Você viu o que não devia, ele disse. Você escreveu o que não devia, devolvi. Ele parou perto. O rosto a poucos centímetros do meu. Agora que você sabe, ele respirou fundo. Me diz, tem medo de mim? Não. Devia. Ele tirou o caderno da minha mão. Com força. Mas os dedos dele escorregaram nos meus. Ficaram ali, parados, queimando. E então, veio o toque. Pela primeira vez. As pontas dos dedos dele no meu rosto. Desceram devagar, pela mandíbula, pelo pescoço. Pararam no osso da clavícula, onde a pele é mais fina, mais viva. Por que você entrou aqui? Porque eu precisava saber se você também me queria. Ele sorriu. De lado. Triste. Perigoso. Você não faz ideia do que eu quero de verdade. Ele se aproximou mais. E me empurrou levemente contra a parede. De novo. O corpo dele inteiro contra o meu. Dessa vez, o peito colado. A respiração misturada. O jeans dele roçando no meu vestido fino. Não beijou. Só encostou a testa na minha. Isso vai machucar, ele disse.
Eu já tô machucada. O telefone tocou. Minha irmã. Ele se afastou. Atendeu. A voz dele normal, limpa, como se nada tivesse acontecido. Mas os olhos ainda estavam cravados nos meus. Aquele caderno me seguiu pelo resto do dia. Cada frase, cada desejo escondido, cada detalhe que ele nunca falou. Ele escrevia sobre mim. Mais do que isso, ele planejava. E o que ele planejava? Não era amor. Era posse. Ela não viu. Mas ele viu tudo. Choveu o dia inteiro. Uma chuva grossa, barulhenta, que batia no telhado como batimento cardíaco descompassado. Minha irmã não voltou do trabalho. Alagamento. Trânsito. Ela ficou na casa de uma amiga. Ele ficou aqui. Comigo. Com a casa. Com o cheiro da minha pele nos corredores. E dessa vez, ele não fingiu. Eu saí do banho enrolada na toalha. A pele quente demais, a água ainda escorrendo pelas costas. Fui até o meu quarto. A porta estava entreaberta. Ele estava lá dentro, sentado na beirada da minha cama, com o caderno no colo. O caderno. Aquele. Ele olhou para mim como se fosse a primeira vez. E disse: "Tranca a porta." Eu travei. Não de medo, mas de antecipação. De saber que depois dali, não dava para voltar. Fui até a porta. Tranquei. Devagar. Como quem empurra a própria alma pro abismo. Me virei. Ele ainda estava sentado, me olhando como se eu fosse o segredo mais perigoso da vida dele. "Tira a toalha", ele disse. Não era uma pergunta. Era uma sentença. E eu obedeci. Lenta. Soltei o nó. Deixei o tecido cair. A toalha escorregou pelas minhas pernas e caiu no chão sem fazer barulho. Ele não disse nada. Só olhou, com a boca levemente aberta, como se estivesse prestes a orar ou pecar. "Vem aqui." Me aproximei. Parei em frente a ele. O corpo exposto. A pele latejando. Ele passou os dedos na lateral da minha coxa. Deslizou até o quadril. E parou. "Você sabe o que isso significa?" "Sim." "Então diz." "Significa que agora, eu sou tua." Ele segurou meu quadril com força. Me puxou para perto. O rosto dele colado no meu ventre. A respiração quente. O nariz deslizando pela pele como se absorvesse meu cheiro. Eu esperei tempo demais. Ele disse: "Eu também." Me sentou no colo dele. As pernas abertas. A pressão da calça jeans dele contra mim era insuportável. Ele não tirou a roupa. Não encostou a boca. Só me segurou. Forte. Como se quisesse me memorizar com os ossos. "Você não tem noção do que eu pensei esses dias", ele murmurou. "Me mostra." A mão dele subiu pelas minhas costas. A unha riscando de leve. A boca encostando no meio do meu peito, sem beijar. Fiquei arfando. As mãos dele me segurando pela cintura como algemas. O quadril dele imóvel. Só o toque. Só o olhar. Só a sensação de que, naquele momento, ele me prendia, sem corda, sem ferro, sem medo. E então ele disse: "Você vai lembrar disso pro resto da vida." E eu soube. Era verdade. Se você já se sentiu assim, comenta: "Eu também me perdi." Porque só quem viveu entende. Mas a maneira como ele me segurou foi pior que se tivesse me tomado. Depois daquela noite, ele não me olhava mais como antes. Não era provocação. Era certeza. Era como se ele soubesse que tinha deixado a marca. E eu sentia. Debaixo da roupa. No jeito que eu andava. No cheiro que o lençol pegou e não soltava. Minha irmã voltou. Trouxe flores. Pizza. Um sorriso inocente. E ele a abraçou. Como se nada. Como se não tivesse me encostado nu. Como se não tivesse marcado meu quadril com os dedos. Eu sorri também. Mas era outro tipo de sorriso. Do tipo que carrega um segredo no meio das coxas. Naquela madrugada, acordei. Assustada. O nome dele saindo da minha boca, sussurrado, suado, partido. Tive que morder o travesseiro. Juro por Deus. Porque o sonho não foi sonho. Foi lembrança. A posição do corpo. O calor.
A forma como ele me segurava, como se eu fosse dele desde antes de nascer. Fui beber água. De novo, a casa em silêncio. A madeira do chão reclamando sob meus pés. Mas tinha luz na sala. E ele lá, sem camisa, sentado no chão. A respiração lenta. Não consegue dormir? Perguntei. Ele não respondeu. Só me olhou. O rosto suado. O cabelo bagunçado. Tive um pesadelo, ele disse. Com o quê? Com você indo embora. Me aproximei. Me sentei ao lado dele. Ele não me tocou. Dessa vez, eu toquei. Passei os dedos pela lateral do abdômen dele. A pele quente. O contorno duro dos músculos. Não vou embora, sussurrei. Ele virou o rosto devagar. Me olhou como se perguntasse: você tem certeza do que está dizendo? E eu tinha. Beijei. Dessa vez, fui eu. A boca colada. A língua hesitante. O corpo se moldando como se já soubesse o caminho. Ele me puxou para cima dele. De novo, me prendeu. E disse: fala meu nome. Não posso. Pode sim. Ninguém tá ouvindo. Falei. No escuro. Com a voz rouca. Com o corpo quente. Disse o nome dele como quem reza. E ele gemeu. Baixo. Duro. Fala de novo. Falei. E cada vez que eu dizia, ele apertava mais a minha cintura. Como se a palavra abrisse ferida. Quando a respiração dele começou a falhar, ele encostou a boca no meu ouvido. E disse: agora você é minha confissão. Minha maldição. E eu entendi que aquilo não era só desejo. Era perdição. Se eu soubesse o que vinha depois, teria mentido o nome. A gente sempre acha que vai controlar, que vai ser só uma vez. Só um erro. Só um toque. Mas quando vi, já era o som da respiração dele que me fazia dormir. O cheiro da pele dele que impregnava minha nuca mesmo quando ele não estava. Minha irmã sorria. Eu chorava por dentro. E não era arrependimento. Era uma saudade insuportável, do que eu não podia ter o tempo todo. Na última vez, foi diferente. A casa estava escura. Ela tinha saído de novo. Ele me chamou com o olhar. Nada foi dito. Apenas o corpo dele no meu quarto. As mãos dele me puxando pela cintura. A respiração pesada. A boca quente demais, confusa demais. E então veio o clímax. Mas não aquele que se solta. Aquele que prende. Ele me encostou contra o espelho. Minhas costas nuas. O reflexo do meu corpo embaçado pela neblina da própria vergonha. Olha, ele disse. Olha para você. Eu olhei. E me vi. Aberta. Molhada. Entregue. A mão dele no meu queixo. O corpo dele inteiro contra o meu. E a frase que quebrou tudo. Você nunca mais vai ser a mesma. E ele estava certo. Porque naquele instante, eu perdi o último pedaço que ainda era só meu. Na manhã seguinte, fui embora. Não disse nada. Deixei a cama arrumada. A toalha dobrada. A alma em frangalhos. Mas nunca consegui esquecer o peso das mãos dele. A forma como ele dizia meu nome, baixo, rasgado, quase um pecado. O cheiro da pele. A marca invisível na parte interna da coxa. Eu voltei para casa. Mas ele nunca saiu de mim. Comente, você teria coragem? Compartilhe, manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Você está gostando dos nossos contos? Eu sei que está, já está gozando, né? Que delícia! Agora senta, relaxa e curta essa próxima história que está incrível. Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos. Os nomes foram trocados, para manter o sigilo. Mas o que aconteceu foi de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. E comenta, o que você faria no lugar dela? Quer ouvir antes de todo mundo? O link do grupo tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes. E se quiser apoiar esse projeto proibido, vira membro. Tem conteúdo extra e acesso sem censura. Agora ajeita a postura. Porque a história de hoje vai te fazer esquecer que tem alguém assistindo por perto.